Os judeus sempre foram conhecidos por terem uma grande habilidade para negócios e por serem capazes de acumular enormes fortunas. O próprio Estado de Israel é um estado rico que se destaca como um oásis em um deserto de pobreza. O PIB per capita de Israel não se compara ao de seus vizinhos. Falamos de países como Líbano, Jordânia ou Egito. Há muitos judeus entre as pessoas mais ricas do planeta, incluindo personalidades como Larry Ellison, fundador da Oracle. O falecido magnata dos jogos Sheldon Adelson, que possuía muitos imóveis em Las Vegas. Larry Page, cofundador do Google, que tem mãe judia. Mark Zuckerberg, fundador e CEO do Facebook. Ou o próprio George Soros. Mas o que faz os judeus serem tão ricos? Por que essa circunstância ocorre? Antes de começar com as razões, precisamos verificar se realmente, além das grandes personalidades que já mencionamos, os judeus são realmente tão ricos. Nos Estados Unidos, 23% das famílias judias têm uma renda anual de mais de $200 mil, enquanto essa taxa é de apenas 4% para a população total. No entanto, apenas 10% das famílias judias americanas ganham menos de $30 mil por ano, quando 26% das famílias americanas ganham menos que essa quantia. Essa discrepância é observada em quase todos os países onde existem comunidades judias relevantes. Isso significa que sim, os judeus são mais ricos do que a média. Mas vamos ver os motivos. Porque tudo isso vem de muito tempo atrás, tanto que temos que voltar ao Império Romano. Durante séculos, os judeus foram perseguidos e marginalizados em diferentes partes do mundo. Isso os forçou a desenvolver habilidades para sobreviver e prosperar em situações adversas. Foi no ano 135 quando o imperador Adriano derrotou os exércitos judeus e estes foram punidos e expulsos de Jerusalém. Assim, eles não tiveram escolha senão se dispersar por todo o mundo. Durante a Idade Média, muitos judeus aproveitaram essas pequenas comunidades judaicas que estavam se formando e emigraram para a Europa Ocidental e Central a partir do Oriente Médio e do norte da África, fugindo da opressão e perseguição. No entanto, eles não encontraram muita compreensão. Naquela época, os judeus eram considerados estrangeiros na maioria dos reinos europeus e lhes era proibido possuir terras ou propriedades. Por isso, os judeus aproveitaram as comunidades judaicas e as usaram para negociar entre si. Desta forma, muitos judeus se tornaram artesãos ou comerciantes, começando a formar uma pequena burguesia que foi progredindo, despertando com isso muita inveja e ódio. Isso também fez com que as comunidades judaicas crescessem e se concentrassem nas cidades, em torno do que viria a ser um grande crescimento durante as revoluções industriais. À medida que os comerciantes e artesãos judeus se enriqueciam, viam como se apresentava uma grande oportunidade. Como eu disse, os judeus na Europa medieval foram forçados a depender do comércio devido à proibição de possuir terras e trabalhar em certos ofícios. Como resultado, muitos judeus se envolveram na banca e no empréstimo de dinheiro. Além disso, a religião judaica em si promovia a ideia de que o empréstimo de dinheiro com juros era aceitável, desde que os termos do empréstimo fossem justos e claramente estabelecidos. Esta atitude favorável em relação a empréstimos de dinheiro e juros levou muitos judeus a se tornarem credores e banqueiros. Na Idade Média, a Igreja Católica considerava que a cobrança de juros era um pecado, conhecido como usura. Isso ocorreu porque a Igreja considerava que o empréstimo de dinheiro com juros era exploração econômica e que, de certa forma, equivalia a roubar os pobres. Com o tempo, os banqueiros judeus ganharam uma reputação de serem especialistas em finanças e de serem confiáveis e justos em seus negócios. Isso levou muitos não-judeus a confiarem seu dinheiro e a utilizarem seus serviços bancários. À medida que a economia europeia se desenvolvia e expandia, os banqueiros judeus desempenharam um papel importantíssimo no financiamento do comércio e no apoio a empresários. Eles também criaram sistemas de troca de moeda que permitiram o comércio. No entanto, essa história não explica todas as variáveis que fazem dos judeus
o grupo religioso que mais acumula riqueza. Além disso, a comunidade judaica desenvolveu uma consciência de povo, na qual foi construída uma rede de apoio e solidariedade, onde se incentiva a colaboração e a troca de conhecimentos e recursos. Assim, surgiu um orgulho comunitário mas muito importante na mente de quase todos os judeus. Isso, somado ao fato de que atualmente muitos deles ocupam diversos cargos relevantes em nossa sociedade, faz com que as possibilidades de networking para uma pessoa de origem judaica sejam maiores. Mas há mais razões por trás da riqueza judaica. O próximo fator nos leva diretamente à educação. Os judeus são o grupo religioso mais bem educado de todos. De fato, segundo um estudo do Pew Research Center, os judeus recebem, em média, 13 anos de educação, enquanto os cristãos são o segundo grupo mais educado, com 9 anos de educação. Hindus e muçulmanos são os que menos anos de escolaridade recebem, com uma média de 5 anos. As razões que explicam isso são as seguintes. A superioridade em recursos que os judeus desfrutam atualmente permite-lhes dedicar mais recursos à educação de seus filhos. Além disso, estes não precisam abandonar seus estudos prematuramente para levar dinheiro para casa. Por outro lado, a relação entre os judeus e a educação tem sido historicamente muito estreita. Há séculos, a educação tem sido uma prioridade fundamental na cultura e tradição judaica. As crianças judias são iniciadas na leitura e no estudo da Torá, que é a Bíblia hebraica, desde uma idade muito precoce. E a educação judaica se concentra no desenvolvimento de habilidades de análise e pensamento crítico. Na educação judaica, as finanças sempre estão muito presentes. De fato, existem alguns textos judaicos que tratam de temas relacionados às finanças e à gestão do dinheiro. Um dos princípios éticos centrais no judaísmo é a caridade, que se refere à obrigação de ajudar os necessitados. Os textos judaicos oferecem conselhos práticos sobre como dar caridade de maneira eficaz e como administrar as finanças pessoais de maneira responsável para poder fazer isso. Provérbios: o sábio economiza e tem sempre bastante comida e dinheiro em sua casa, mas o tolo gasta todo o seu dinheiro assim que o recebe. Já vimos uma série de razões que fazem com que os judeus sejam capazes de gerar tanta riqueza, mas não podemos terminar o vídeo sem nos lembrarmos de um último motivo. O fato de terem sido historicamente marginalizados dos órgãos de poder político fez com que a mobilidade social entre os judeus muitas vezes fosse alcançada através do sucesso financeiro. Por tudo isso, o povo judeu e o mundo dos negócios sempre estiveram muito correlacionados. Basicamente é isso. Agora você já sabe o porquê eles são prósperos financeiramente. Isso é tudo por hoje. Se você gostou do vídeo, já sabe o que fazer. Dito isso, até a próxima vez.